Fala, brasileiro. E a polêmica da COP30 tá pegando fogo. A notícia revelada recentemente pelo BAC deixou muita gente revoltada. Um presidente hipócrita que diz que não vai ser a COP do luxo. Não vai ser a COP do luxo. É a COP da verdade. Gastando 263 milhões de reais. Eu não vou nem pra hotel. Eu vou dormir num barco. E não é pra menos. O governo, que prometeu uma COP sem luxo, se envolveu numa despesa bilionária, 263 milhões de reais só com o aluguel de navios de luxo para o evento. O próprio presidente, que declarou que não seria a COP do luxo, virou alvo de duras críticas. Muita gente lembrou da fala em que ele dizia que ia dormir num barco, tentando passar uma imagem simples. Mas agora, diante desses números astronômicos, o discurso soa cada vez mais hipócrita. Isso aqui é um escândalo. O brasileiro que vê uma notícia como essa que o BAC trouxe e que não fica revoltado, indignado, ele merece viver na bosta de país que ele tá vivendo com esse governo. Olha isso, um presidente hipócrita que diz que não vai ser a COP do luxo, gastando 263 milhões de reais com aluguel de navios de luxo para COP. Vocês têm ideia disso? 263 milhões de reais. Vocês têm ideia do quanto poderia ajudar na saúde do Brasil, na educação do Brasil? É uma esquerda imunda que diz que é pelo pobre, é o governo dos pobres, e que acaba com o nosso país esfregando na nossa cara essa pouca vergonha. Então, pelo amor de Deus, quando o Brasil vai acordar? Se você é brasileiro e não fica indignado com isso aqui, você merece viver na bosta de país que a esquerda tá fazendo do nosso Brasil. E aí eu vou botar um videozinho aqui para vocês verem a diferença do discurso do Lula pro que acontece na realidade. Não vai ser a COP do luxo. É a COP da verdade. Eu falei pra Janja, eu não vou nem pra hotel. Eu vou dormir num barco. Eu vou dormir num barco. Eu vou dormir num barco. Após Pilhado desmascarar o presidente Lula, a repercussão foi imediata. Nos comentários, a galera não poupou palavras. O primeiro escreveu: "Hoje em dia todo mundo tem acesso a isso, né? Já ficam indignados. Imagina na era 2000, quando ninguém sabia de nada. O tanto que esse cara não deve ter gastado, hein?" O segundo comentou: "Esse valor resolveria boa parte dos hospitais pelo Brasil." O terceiro foi direto: "Parabéns ao povo brasileiro. Cada povo tem o governo que merece, simples assim." O quarto já criticou o Pilhado, dizendo que ele expõe mais os erros da esquerda e esconde os da direita. Ele escreveu: "Por quê? Não vejo notícia dizendo que o Bolsonaro vai passar por perícia para ver se vai para Papuda? Sabemos de tudo sobre Lula e a esquerda, mas nada sobre o Bolsonaro e a direita. Por que será, hein?" E o quinto encerrou com indignação: "Esse senhor vive zombando da cara de nós brasileiros. Lamentável. E ninguém faz nada." Mas Pilhado não parou por aí. O jornalista trouxe à tona uma fala explosiva do presidente Lula sobre a recente operação policial no Rio de Janeiro, e o assunto já está repercutindo em todo o país. Durante uma entrevista concedida em Belém, o presidente chamou o que aconteceu de matança e classificou toda a ação como desastrosa. Segundo o próprio Pilhado, as declarações de Lula soaram como um verdadeiro tapa na cara de quem arrisca a vida todos os dias nas ruas. Veja só. Eu fico imaginando a família de um policial que foi morto nas operações do Rio de Janeiro, ouvindo esse presidente da República nojento que a gente tem no Brasil. Eu fico imaginando os policiais civis e militares que estão feridos em estado grave no hospital, escutando o absurdo que um presidente da República é capaz de falar sobre seus heróis, porque esses caras são heróis.
Cara, o Lula acabou de chamar o que a polícia do Rio de Janeiro fez de matança. Criticou a segurança pública do estado do Rio de Janeiro. Um presidente da República que sai de novo em defesa de criminosos. Cara, dá uma olhada nisso, nessa notícia, no que o Lula falou, que vergonha. Eu fico imaginando esses policiais ouvindo esse cara falando tanta besteira. Mas é um momento para o enfraquecimento de vez do governo Lula. A queda de popularidade do Lula já está sendo gigante por causa dessa operação no Rio de Janeiro. E ela pode crescer ainda mais se o povo assistir a isso. Então eu peço que todo mundo compartilhe. O presidente da República criticando os heróis da polícia que botam a cara todo dia na linha de tiro pela nossa segurança. Olha que absurdo. E a popularidade está caindo. E ela vai cair cada vez mais depois disso aqui. Janeiro é a primeira vez se posicionando fortemente. O presidente chama de matança o que aconteceu no Rio de Janeiro. Essa entrevista foi dada em Belém. Vamos aqui às aspas do presidente para que a gente possa comentar. Vamos ver se a gente consegue fazer essa investigação, porque a decisão do juiz era uma ordem de prisão, não tinha uma ordem de matança. E houve matança, disse o presidente em entrevista à Associated Press e também à Reuters. E mais embaixo o presidente fala o seguinte, o dado concreto é que a operação, do ponto de vista da quantidade de mortes, as pessoas podem considerar um sucesso, mas do ponto de vista da ação do Estado, eu acho que ela foi desastrosa. Então, a gente até comentava aqui ontem que o presidente Lula tinha dado posições muito superficiais em redes sociais e não tinha falado especificamente sobre a operação no Rio de Janeiro. E agora ele usa a palavra matança e usa a palavra desastrosa para falar sobre a operação no Rio de Janeiro. E agora, depois de tudo isso que a gente viu, fica impossível não se revoltar, né? O próprio presidente que dizia que não ia ter luxo, que ia dormir num barco simples, agora aparece no centro de um dos maiores escândalos dessa COP30. 263 milhões de reais só com o aluguel de navios luxuosos. Isso enquanto o povo continua enfrentando filas em hospitais, escolas caindo aos pedaços e o país mergulhado na desigualdade. É revoltante, é incoerente e é mais uma prova de como o discurso e a prática não estão andando juntos. O presidente que prometeu fazer uma COP pela verdade acabou gastando como se fosse a COP da ostentação. E o pior, tudo pago com o dinheiro do contribuinte? Mas e aí, o que você acha de tudo isso? Você acredita que essas críticas são justas e que o governo realmente se perdeu nas suas próprias promessas? Ou acha que está havendo exagero da oposição nessa história dos gastos da COP30? Deixa aqui embaixo a sua opinião sincera. Quero muito saber o que você pensa sobre esse escândalo que está tomando conta do país. E já sabe, né? Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho porque aqui a gente fala a verdade do Brasil sem papas na língua. Que Deus abençoe cada um de vocês e até o próximo vídeo, família!